Bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, bora fazer a análise aí do 9º episódio da 3ª temporada de Titãs. Bom, então bora aí pra nossa terapia semanal, que é a série dos Titãs. Tá difícil de assistir, tá muito difícil de assistir, tá sofrido. Então vamos fazer uma breve sinopse aqui do episódio. O episódio é intitulado como Souls e mostra a Rachel na Ilha Paraíso tentando ressuscitar a Dona Troy, que é contra o princípio das Amazonas, né? Enquanto o Tim Drake acorda num trem, o que é uma espécie de afterlife, um submundo, uma pós-vida, seja aí como você quiser. E ele acaba também encontrando lá a Dona Troy, porque ambos estão mortos, ambos morreram. Então ambos começam a fugir numa espécie de guardiões do mundo dos mortos, até que eles encontram o Hank. Bom, o episódio começa com uma cena com o Bruce Wayne muito amargurado num lugar que é tipo um castelo, assim, fica numa ilha, assim, e tal. Ele tá bem amargurado pelo que aconteceu nos episódios anteriores, ele ter tido matado o Coringa e tal. Ele tá amargurado não, ele tá bem depressivo ali. Ele tá falando com um cara chamado Charles, que é o cara que tá preparando um testamento dele. Ele tá preparando a sua morte, tá? Então temos aí um Bruce Wayne suicida. Essa série pegou o Bruce Wayne e fez um Bruce Wayne totalmente diferente daquilo que a gente conhece. Esse Bruce Wayne tem uma abordagem super diferente dos Bruce Wayne que a gente tá acostumado de ver. Um tanto quanto discutível, controverso. Então você vê a Rachel, né, a Ravena lá na Ilha Paraíso. Ela tá sendo treinada ali, que ela tá com os olhos vendados pelas Amazonas. E todo o ambiente das Amazonas, ele se retrata com uma fotografia mais pastel, assim, uma coisa mais sem cor, assim, uma parada mais... dá um espírito de lugar mais antigo, um lugar mais... numa ilha mesmo, assim, uma parada meio... me lembra até, tipo, uma fotografia meio de flashback, assim, mas na verdade não é. E a Rachel tentando ali trazer de volta a Dona Troy, ela tá ali pela Dona Troy, e ela já fala ali que ela tá passando meses naquela ilha, ela não gosta dessa ilha, porque que elas chamam a Ilha de Paraíso. Tem até uma citação de algumas Amazonas citando Hades, né, que não é o inferno, na mitologia grega Hades seria o inferno, algo do tipo. Uma parada que meio que você tenta entender mais ou menos esse episódio aqui, porque tem muito lance do pós-vida, né. Quando a série cria esse outro núcleo, que é o núcleo do Tim Drake, da Dona Troy e do Hank. Ambos os personagens morreram ao longo das temporadas. O Hank e o Tim Drake morreram nessa terceira, a Dona Troy morreu no final da segunda temporada, com aquela morte, muita gente odiou, aquela morte tosca pra caramba. Bom, então ele acorda ali, né, num trem, e um cara vem falar com ele, porque parece ter um cara responsável pelas as almas daquele trem, né, daquele vagão, pra onde que elas vão e tal, e ele pede pro Tim Drake segui-lo, e aí o Tim Drake recusa, sai correndo. Esse vagão tá levando essas almas pra algum lugar. Por que a Dona Troy tá ali no exato momento que o Tim Drake está ali? Sendo que ela morreu muito antes. Já se passou um tempo grande, né? Entre a morte da Dona Troy e a morte do Tim Drake. E por acaso eles se encontram ali. E aí depois eles encontram o Hank. Numa parada assim meio que ele aparece do nada com o carro ali pra salvar eles. Eles estão fugindo numa espécie de... guardiões do mundo dos mortos, assim, uma parada muito genérica, você não sabe qual é o poder deles, muito mal feito, assim, então eles acabam fugindo, são de Living on the Player do Bon Jovi, então eles vão pra um bar, aí tem um amigo do Hank lá, que é o dono do bar e tal, o Hank consegue fazer aparecer 2 bebidas na mão dele, assim, dá pra Dona Troy, tudo que ele mentaliza, ele consegue ter, assim, aparecer em mãos, tanto que lá na frente aparecem outras coisas pra ele. É muito estranho, é muito bizarro, e eles têm uma conversa ali sobre voltar ou não voltar, sabe? E a Dona Troy, a princípio, ela não quer voltar pra vida, aí o Hank faz de tudo pra convencer ela, e depois essas guardiões de alma, sei lá, aparecer lá no bar, conseguir mentalizar e aparecer 2 armas na mão dele, ele consegue despistar essas entidades, não dá nem pra chamar de entidade. E aí, graças à arma, o Tim Drake lembra como ele morreu, que ele tomou um tiro do espantalho, do Crane. Ele tava de costas, ele lembra, ele fala que ele quer voltar. Fala, você é a Dona Troy, você é fulano de tal, eu sei que o Dick Grayson é o Asa Noturno, tal, não sei o que. Então ele acaba convencendo a Dona Troy de voltar e tentar voltar pra Terra, voltar pra vida. Porque nesse lugar, nesse submundo, nesse afterlife, tem uma ponte na qual você atravessa e você consegue voltar pra vida. Resolução muito simplista, muito clichê e muito fácil, né? Como eles atravessam aquela ponte. Até porque esses personagens são tipo guardiões, eles não demonstram perigo em momento algum. Enquanto tudo isso acontece, a Rachel tá lá na Ilha Paraíso ouvindo a filosofia das Amazonas sobre equilíbrio, restaurar o equilíbrio. Uma das Amazonas faz ela empilhar as pedras do tipo, e no final ela não consegue. Uma parte do roteiro que enrola bastante e tal. Quando a Dona Troy, o Hank e o Tim Drake chegam na ponte, eles começam a lutar com essas ameaças que, pô, não sei nem mais como chamar isso. Então a ponte quebra no meio, o Hank fica de um lado, o Tim Drake consegue pular, e no momento que ele pula, a Dona Troy puxa ele com o laço, então os dois fogem enquanto o Hank fica lá, e aí então o Tim Drake, ele acorda no hospital, né, porque ele foi levado pra UTI lá, porque ele levou um tiro, o Bruce Wayne tá pra morrer queimado, e a Dona Troy aparece do nada
pra salvá-la. Aí ele pergunta, eu tô morto? Ela, não. Aí ele fala, mas você está morta. Eu também não estou mais morta. Bom, pontos positivos. A fotografia das cenas em preto e branco são belíssimas, assim, iluminação no bar lá e tal. Pô, é isso que pode falar. Contrapontos, o roteiro no geral, assim, tipo, eu assisti esse episódio quase que eu tive uma úlcera. Mas enfim, a série chegou num ponto que eu não sei mais o que esperar. Depois desse episódio aí, que é uma puta de uma viagem no submundo, uma coisa super rasa, super mal construída. Faltam 4 episódios pra acabar Titãs. Como eu já disse aqui, vai ser a última temporada que eu vou assistir. Escreve aqui embaixo o que você tá achando, o que você gostou do episódio, o que você não gostou, beleza? Então é isso, tamo junto, até a próxima.